Olá, chegamos na quarta-feira, prova de História. E aí, como foi a prova ontem de matemática? Super tranquilo? Eu acho que sim, né? Foi bem facinho. Bem, gente, prova de História também não está difícil, tá? Tem mais leitura do que as outras provas, né? Então, assim, tem que prestar mais atenção, porque às vezes, né, a tia Débora, ela bota assim uma mínima palavrinha que faz toda a diferença no contexto, tá? Então, ó, a gente vai começar aí com a leitura da prova de História. Prestem atenção durante a leitura. Façam com calma, não façam correndo, gente, vocês têm aí horas para fazer. Também não façam, a prova vai até 11h59 da noite, não deixem para fazer 11 horas da noite. Façam cedo, com calma, de dia, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira pergunta. Número 1. No século XIX, houve uma imigração muito intensa no Brasil. Qual das alternativas a seguir é uma causa desse processo? Letra A. O crescimento da imigração com as proibições e o debate sobre o fim da escravidão deixaram um vácuo na mão de obra. A assinatura da Lei Antônio de Queiroz, que incentivava o tráfico de escravizados, e o crescimento do debate acerca do fim da escravidão fizeram com que o governo brasileiro incentivasse a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar nas lavouras e nas fábricas que estavam sendo instaladas no país. Alternativa B. O crescimento da imigração com as proibições e o debate sobre o fim da escravidão deixaria um vácuo na mão de obra. A assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, e o crescimento do debate acerca do fim da escravidão fizeram com que o governo brasileiro incentivasse a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar nas lavouras e nas fábricas que estavam sendo instaladas no país. Letra C. O crescimento da imigração com as proibições e o debate sobre o fim da escravidão deixaram um vácuo na mão de obra. A assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, e o crescimento do debate acerca do fim da escravidão fizeram com que o governo brasileiro proibisse a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar nas lavouras e nas fábricas que estavam sendo retiradas do país. Letra D. O crescimento da imigração com as proibições e o debate sobre o fim da escravidão deixariam um vácuo na mão de obra. A assinatura da Lei Cristina de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, e o crescimento do debate acerca do fim da escravidão fizeram com que o governo brasileiro proibisse a vinda de imigrantes europeus e árabes para trabalhar nas lavouras e nas fábricas que estavam sendo instaladas no país. Bem, tem que prestar atenção na leitura. Leiam com calma, tá? É o que a tia Débora pode falar com vocês. Número 2. Quais foram os povos que imigraram para o Brasil no final do século XX? Letra A. Principalmente os europeus, como italianos, espanhóis e portugueses, porém, imigraram também alemães, russos, japoneses, libaneses, entre outros. Letra B. Principalmente os americanos, como italianos, espanhóis e portugueses, porém, imigraram também alemães, russos, japoneses, libaneses, entre outros. Letra C. Principalmente europeus, como italianos, espanhóis e portugueses, porém imigraram também australianos e africanos. E letra D, nenhuma das alternativas acima. Para pensar aí, hein? Cuca no lance, cuca no lance. Número 3. Leia o texto a seguir e responda a questão. Título: História da imigração japonesa no Brasil. A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada pela necessidade de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná. A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kasato Maru em Santos, no dia 18 de junho de 1908. Do porto de Kobe, a embarcação trouxe numa viagem de 52 dias os 781 primeiros imigrantes vinculados ao acordo imigratório estabelecido entre o Brasil e o Japão. Aqui embaixo a gente tem o nome do site. E aqui a gente tem uma imagem, tá? De imigrantes japoneses. Pergunta: descreva
como eram as viagens dos imigrantes japoneses ao Brasil, ressaltando se elas eram fáceis ou se havia alguma dificuldade. Então, letra A. As viagens para o Brasil eram bem longas, durante cerca de 60 dias, e as instalações e a alimentação nos navios eram precárias. Porém, os japoneses conseguiam se organizar para que ocorresse tudo bem durante esse tempo. Letra B. As viagens para o Brasil eram bem curtas, durante cerca de 60 horas, e as instalações e a alimentação nos navios eram precárias. Porém, os japoneses conseguiam se organizar para que ocorresse tudo bem durante esse tempo. Letra C. As viagens para o Brasil eram bem longas, duravam cerca de 5 dias, e as instalações e a alimentação nos navios eram precárias, porém os japoneses conseguiam se organizar para que ocorresse tudo bem durante esse tempo. E letra D. As viagens para o Brasil eram bem rápidas, durando cerca de 6 horas, e as instalações e a alimentação nos navios eram luxuosas, e os japoneses conseguiam se organizar bem para que ocorresse tudo bem durante esse tempo. Pensem aí, não é difícil, nós já falamos sobre isso várias vezes na aula, né? Nas revisões. Letra A, pergunta super fácil. O sashimi e o sushi são exemplos de influências na alimentação brasileira, herdados de uma população imigrante que chegou ao Brasil. Qual o nome dessa população? Aí a gente tem uma imagem aqui bem gostosa. Letra A, italianos, B, chineses, C, coreanos, D, japoneses. Fácil, né? Questão número 5. Quais fatores influenciaram o processo de imigração de europeus e asiáticos para o Brasil? Então, a gente tem aqui uma foto, né, dos imigrantes e o que influenciou, né, essas pessoas a virem para cá. Letra A. Entre os fatores que influenciaram a vinda de imigrantes africanos para o Brasil está a busca por novas oportunidades profissionais, a existência de guerras e perseguições em seus países de origem. Letra B. Entre os fatores que influenciaram a vinda dos imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil está a busca por novas oportunidades profissionais, a existência de guerras e perseguições em seus países de origem. Letra C. Entre os fatores que influenciaram a vinda de imigrantes americanos para o Brasil está a busca por novas oportunidades profissionais e a existência de guerras e perseguições em seus países de origem. E letra D. Entre os fatores que influenciaram a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil está a busca de novas experiências de vida e aventuras profissionais. Número 6. Cite 2 fatores que influenciam a migração de pessoas na atualidade, ou seja, hoje em dia, né? Então, a gente tem uma foto aqui provavelmente de haitianos que conseguiram aí tirar a carteira de trabalho brasileira, né? Uma foto bem legal. Letra A. Entre as razões que levam pessoas a migrar de seus países de origem estão a falta de perspectiva em sua terra natal, a busca por melhores oportunidades de emprego, catástrofes naturais como terremotos e entre outros. Letra B. Entre as razões que levam pessoas a migrar de seus países de origem estão a falta de perspectiva em sua terra natal e a busca por aventuras em locais diferentes. Letra D. Entre as razões que levam as pessoas a migrar de seu país de origem estão a abundância de dinheiro e a grande expansão do comércio local. Letra D. Nenhuma das alternativas acima. Só pensar. Questão número 7. A República do Haiti sofreu, no dia 12 de janeiro de 2010, um abalo sísmico de grandes proporções, cujo epicentro próximo da capital, Porto Príncipe, implicou em consequências catastróficas para a população do país. A Organização Humanitária da Cruz Vermelha estimou em 3 milhões o número de pessoas afetadas pelo terremoto, tornando-se o Brasil um dos principais destinos dos haitianos. A partir de então, aí embaixo a gente tem aí o nome do site, né? E uma foto de imigrantes chegando, né, ao Brasil. Além dos haitianos, o Brasil recebe atualmente imigrantes provenientes de quais países? Letra A. O Brasil recebe em sua maioria atualmente imigrantes suíços, finlandeses e gregos. Letra B. O Brasil recebe em sua maioria atualmente imigrantes norte-americanos, mexicanos e canadenses. Letra C. O Brasil recebe em sua maioria atualmente imigrantes italianos, espanhóis e russos.
E letra D, o Brasil recebe em sua maioria atualmente imigrantes colombianos, bolivianos e venezuelanos. Fácil, né? Falamos bastante sobre isso também. Né? Na verdade, a gente falou sobre tudo. É só prestar atenção. Número 8. O Centro de Tradições Nordestinas foi concebido como um recanto de encontro da comunidade nordestina de São Paulo e mantém trabalho de preservação e valorização da cultura nordestina. Lembra que a gente falou até da Feira de São Cristóvão, né? Que tem lá em São Cristóvão aquele centro de tradições nordestinas. Aí teve gente que falou que já foi, teve gente que falou que não conhece. Então vamos lá. O Centro de Tradições Nordestinas, localizado em São Paulo, é um importante ponto de encontro da comunidade nordestina na cidade. Por quais razões se deram os movimentos migratórios a partir da década de 1950? De trabalhadores nordestinos que foram em direção ao Sudeste. Lembra que nós falamos sobre os nordestinos, né? Que saíram lá do Nordeste do Brasil e vieram para a região Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Então vamos lá. Letra A. Os nordestinos vieram. A busca por melhores oportunidades de emprego. Os trabalhadores nordestinos que se deslocaram para o Sudeste, principalmente para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, buscavam melhores oportunidades de trabalho, assim como fugiam da inundação e da riqueza em suas cidades natal. Letra B. A busca por melhores oportunidades de emprego, os trabalhadores nordestinos que se deslocaram para o Sudeste, principalmente para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, buscavam melhores oportunidades de trabalho, assim como fugiam da seca e da pobreza em suas cidades natal. Letra C. A busca por enriquecimento por meio de jogos, os trabalhadores nordestinos que se deslocaram para o Sudeste, principalmente para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Minas Gerais, buscavam melhores oportunidades de se darem bem na vida, assim como fugiam da seca e da pobreza em suas cidades de natal. Letra D. A busca por melhores oportunidades de emprego, os trabalhadores nordestinos que se deslocaram para o Sudeste, principalmente para as cidades de Curitiba, Fortaleza e Florianópolis, buscavam melhores oportunidades de trabalho, assim como fugiam da seca e da pobreza de suas cidades natal. Fácil, né? Só ler com atenção. Questão número 9. O chamado ciclo da borracha deu origem a um dos primeiros movimentos migratórios do Brasil. Explica o que foi o ciclo da borracha. Lembra que nós falamos, né, sobre a seringa, né, que é aquela árvore que sai aquele líquido branco que se transforma em látex, né? Enfim, vamos lá. Letra A. O ciclo da borracha provocou grande migração em busca de trabalho para o norte do país. O chamado ciclo da borracha foi um processo socioeconômico ocorrido entre 1879 e 1912, caracterizado pelo incentivo à migração de trabalhadores para a região norte do país, com o objetivo de trabalharem nos seringais, coletando material para a produção de látex e borracha. Letra B. O ciclo da borracha provocou grande migração em busca de trabalho para o sul do país. O chamado ciclo da borracha foi um processo socioeconômico ocorrido no Brasil entre os anos 1879 e 1912, caracterizado pelo incentivo à migração de trabalhadores para a região sul do país com o objetivo de trabalharem nos seringais, coletando material para a produção de látex e borracha. Letra C. O ciclo da borracha provocou grande migração em busca de trabalho para o centro-oeste do país. O chamado ciclo da borracha foi um processo socioeconômico ocorrido no Brasil entre 1879 e 1912, caracterizado pelo incentivo à migração de trabalhadores para a região centro-oeste do país, com o objetivo de trabalharem nos seringais, coletando material para a produção do látex e da borracha. E letra D. O ciclo da borracha provocou grande migração em busca de trabalho para o sudeste do país. O chamado ciclo da borracha foi um processo socioeconômico ocorrido no Brasil entre 1879 e 1912, caracterizado pelo incentivo à migração de trabalhadores para a região sudeste do país, com o objetivo de trabalharem nos seringais, coletando material para a produção de látex e borracha. É só pensar que a resposta está bem fácil, é só prestar muita atenção, gente, está bem fácil. Número 10, a gente tem uma imagem aí, né, da arquitetura da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, de inspiração alemã. Pergunta: como a arquitetura dessa cidade está relacionada aos movimentos de imigrantes? Respostas. Letra A.
A arquitetura de inspiração alemã na cidade de Blumenau trata-se de uma réplica de casas dinamarquesas. Letra B. A arquitetura de inspiração alemã na cidade de Blumenau trata-se de uma herança de imigrantes alemães que foram à região sul do país. Letra C. A arquitetura de inspiração alemã na cidade de Blumenau trata-se de estratégia dos imigrantes alemães para que sua história não seja esquecida. E letra D, nenhuma das alternativas acima. Bem, finalizamos a leitura da nossa prova. Gente, não está difícil, é só ler com atenção que vocês vão conseguir fazer, ó, de olhos fechados. De olhos fechados não porque vocês têm que ler, né? Mas vocês vão fazer assim com muita facilidade. Tá mamão com açúcar essa prova. Façam com calma, leiam, gente, leiam, para todo mundo tirar uma nota maravilhosa, tá bom? Ótima quarta-feira para todos. Fiquem com o Papai do Céu. Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Tá bom, galera? Um beijo. Tchau, gente!